Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino, estou aqui para mais um Edificando à Luz da Bíblia. E neste vídeo traremos aí a lição 12, Semeiem Vida e Paz, né? Mais uma vez aí, uma lição para lá de abençoada, onde a gente vai tentar, através do estudo dela aqui, compreender um pouco dessa questão relacionada ao casamento, naquilo que chamamos de lei da semeadura, ou seja, entendendo que algumas coisas que a gente acaba colhendo em nosso casamento ou vivendo nele são reflexos ou são frutos que nós acabamos plantando, né? São sementes que nós acabamos plantando lá no passado. Então o ponto é entender que essa lição ela está para lá de abençoada, ela vai falar muito conosco hoje a respeito de comportamentos, a respeito de situações que nós vivenciamos dentro do casamento. Então eu quero convidar você a estar conosco aqui mais uma vez para estudar aí esta lição. Ok? Vamos lá então. O texto bíblico básico está a princípio na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 1 ao 10. Temos também o nosso texto áureo, queridos, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, e diz: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Olha aí já uma mensagem para a gente poder já entender e aplicar ao nosso casamento. Temos também o nosso comentário que vai dizer aí, a palavra introdutória. Nesta lição, refletiremos a respeito da seguinte questão. A vida é como um campo de plantio. Sendo assim, no que tange às discussões conjugais, que tipos de semente temos lançado em nosso casamento? Então, a gente já adiantou um pouquinho do que vai ser a lição, do tema a ser abordado nela, que é analisar o casamento à luz do que chamamos de plantio, nessa vida ligada ao campo, essa ideia de lei da semeadura, ou seja, o que se planta geralmente é o que se colhe. Tá? E a gente fala um pouquinho sobre isso e é bom entendermos uma coisa, gente, à luz dessa reflexão que nós faremos hoje. A gente já precisa começar essa lição se perguntando o que é que a gente tem plantado, né? O que nós estamos lançando aí? Quais são as sementes que nós temos lançado realmente em nosso casamento? Entendendo esse ponto aí. Estamos plantando amor, paz, carinho, amizade dentro do nosso casamento. Então a gente vai tentar, dentro dessa lição, entender um pouco mais sobre esses pontos, ok? Vamos lá então. O primeiro tópico vai dizer aí, semeadura. 4 questões fundamentais. Vamos lá, tentar entender essas questões. Primeira questão, não existimos apenas por existir, somos sementes. Então o primeiro passo é entender o seguinte, para que a gente leve essa ideia para o nosso casamento, nós precisamos entender que nós estamos aqui por acaso. A gente não existe só por existir. Vamos entender que nós somos sementes e alguém nos plantou, ou seja, e esse alguém não é outro senão Deus, né? Deus nos plantou e quando Deus nos plantou, é claro que o que Deus visava era que nós dessemos frutos, ok? Então Deus nos plantou, seres humanos, a fim de que nós, é claro, dessemos frutos e frutos bons. Esse é o processo. Então nós estamos aqui somente por estar, ou existimos por existir, não somos obra do acaso, mas quem nos plantou, ok? Porque somos sementes, tinha conosco, tem ainda conosco um propósito em específico. Segunda coisa, não fazemos nada por fazer, plantamos sementes. Então, uma vez que nós não estamos aqui por acaso, nós somos plantados aqui nesse mundo por Deus, é claro que a partir disso, o que nós também fazemos não é por acaso. A gente não deve fazer as coisas somente por fazer. Mas nós precisamos entender que nós estamos plantando também sementes, uma vez plantados, uma vez germinados, uma vez já atingindo já um certo grau, um crescimento, nós agora também estamos plantando. Então, as atitudes que nós tomamos aqui nessa terra, com as pessoas que estão ao nosso redor, são atitudes de plantação. Nós estamos plantando algo, nós estamos espalhando semente. A pergunta seria, que tipo de semente é o que a gente vai tentar analisar e entender? Outro ponto importante também, nada acontece por acaso, colhemos o que plantamos. Então, muitas vezes, tá? Nós estamos hoje passando por algumas adversidades, possam ser que as mesmas sejam frutos das sementes que plantamos lá atrás. Então, aquela velha questão ali da semeadura, né? Não se engane o homem, né? Porque o que o homem planta, é claro, ele vai colher. Então, esse é o ponto importante a se entender, tá? Então, as coisas não acontecem por acaso. A gente não pode passar a vida crendo em karma, em coincidência. Vamos entender que muitas coisas que estamos vivendo hoje são reflexos de atitudes que nós tomamos lá atrás, ou seja, do que nós plantamos lá atrás. Outro ponto também, para fechar, Deus não nos dá nada sem uma razão. Outra coisa que a gente precisa entender também, até as lutas que nós passamos, nas quais muitas vezes achamos que Deus não está presente ou não nos está contemplando, até as adversidades enfrentadas por nós são também muitas vezes permissões de Deus
para que nós, passando por essas dificuldades, cresçamos. Então, isso é interessante. Então, a gente foi plantado por Deus e Deus agora é quem cuida de nós. E uma das maneiras de Deus cuidar de nós também é nos deixar passar por, às vezes, algumas adversidades, tá? Algumas faltas de algumas coisas, alguns processos difíceis também fazem parte, tá, do nosso crescimento, uma vez plantados aqui nessa terra. Eu acho que entendendo isso, a gente já pode começar a analisar esse ponto, a olhar isso à luz do que nós queremos tratar de maneira mais específica aqui, que é casamento, vida 2, família. Vamos lá então, para começar. Nossas palavras são sementes, guarde isso. Pessoas sábias sabem que a vida é um campo de plantio. Por isso buscam purificar seu coração para que suas palavras, sementes, também sejam puras. Então, olha uma lição importante para a gente aí. Todos aqueles que sabem, né, todos aqueles que são sábios, melhor dizendo, eles têm essa visão, eles entendem que, como a gente já viu aqui atrás, né, no primeiro tópico, melhor dizendo, não estão aqui à toa, por acaso. Okay? Entendem que este mundo no qual vivemos é sim e pode ser visto como um campo de plantio. E o que vai determinar a maneira como nós estamos vivendo ou os frutos que colheremos, é claro, é entender uma coisa, que a gente precisa plantar da maneira correta, as sementes devem ser lançadas da forma correta. Então as nossas palavras, ok, que comparadas aqui na lição a semente, também precisam ser puras. A gente precisa saber falar da forma correta, se expressar da forma correta, uma vez que essa lição aqui ela trabalha de maneira mais específica com família cristã. É claro que essas questões aqui, essas lições para a família aplicam-se a todas as famílias que desejarem viver bem diante de Deus. Mas ainda assim, as famílias cristãs que já têm, entendemos com isso, que já têm um certo conhecimento, um grau de conhecimento um pouco mais elevado, precisam entender isso aqui. As nossas palavras têm poder, precisam ser medidas, precisam ser compreendidas, precisam ser trabalhadas de maneira correta, tá? Vamos lá, os sábios sabem disso. O sábio, no livro de Provérbios, disse que a boca do justo é manancial de vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, a boca, os lábios do justo, as palavras que saem, as palavras que deixam os lábios do justo são um manancial de vida. São palavras de bênção, palavras de vitória, palavra de conforto, palavras de crescimento, palavras de exortação, visando com a mesma crescimento e expansão. Então, a gente precisa entender isso aqui, isso é maravilhoso. Por isso, o homem prudente fica calado quando não tem nada de bom a dizer. Então, a pessoa sábia, muitas vezes, não é aquela que fala bem, gesticula bem, aquela pessoa que tem uma boa retórica, uma boa oratória, aquela pessoa que é muito fluente em suas palavras. Não. A pessoa sábia, muitas vezes, ela manifesta tal sabedoria, às vezes calando-se quando não tem nada de bom para dizer. E fica para nós também uma lição dentro do casamento, tá? E se eu não tenho nada de bom, se eu não tenho nada a acrescentar, se as palavras que eu vou usar, tá, são palavras que vão trazer problemas, é melhor que eu me cale, é melhor que eu não fale nada, é melhor que eu use o silêncio a fim de que, através desse silêncio, eu possa aprender também a lidar com situações difíceis, tá? Tá aí mais uma lição para nós, para a gente poder aplicar isso dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Continuando aqui, segundo tópico, eu dizer, regras para a solução de conflitos conjugais. Se tem uma coisa, queridos, que é difícil, é lidar com conflitos conjugais. Se tem uma coisa que é hiper complicada, eu diria, é lidar com esses conflitos que acontecem dioturnamente em nossos lares. Então, a gente vai ver aqui algumas, ainda que poucas, mas regras básicas para a gente poder aprender a lidar com esses conflitos, analisando, é claro, cada conflito aqui, segundo o que nos é disposto pela lição. Vamos lá, então. Regras para a solução de conflitos conjugais. Amém? Primeira regra, está aí. Não tenha medo de encarar conflitos. Primeiro ponto, como é que eu me lido com o conflito? Uma das maneiras boas de lidar com o conflito é encarando, é realmente tentando buscar uma decisão. É não fugir, muitas vezes, de certas situações. A fuga, tá? O meu desvio de certas situações, a fuga, muitas vezes, vai fazer com que essa situação se agigante, se agrave e acabe se tornando insolúvel depois. Então, vamos lá, então, tentar entender isso aqui. Marido e mulher, diferentes um do outro em essência, encontram-se no casamento para desenvolver um projeto conjunto. Então, a gente já precisa entender com isso, primeiro, o pontapé inicial para entender isso, é claro, é compreendendo o simples fato de que marido e mulher, sim, são diferentes. Tá? Não estou falando só do sexo, com relação à questão de gênero, não. Não é uma questão de uma diferença só voltada a gênero, mas muitas vezes o pensamento, a forma de lidar com as coisas, a questão emocional também acaba impactando muito. Então, com isso, a gente vê duas pessoas muito diferentes uma das outras, unindo-se a fim de procurar desenvolver com essa união um projeto.
ok? E esse projeto só vai crescer, só vai adiante, só irá bem, só fluirá bem se for desenvolvido como deve ser. E como deve ser? Em conjunto, ambos trabalhando em conjunto, tá? Isso é importante. Então, por causa disso, inevitavelmente, esse encontro, ou seja, de pessoas tão diferentes, né, de altos temperamentos, caráteres, personalidades e singularidades, suscitará muitos e diferentes embates. Então, uma vez que duas pessoas amplamente diferentes, né, no que tange também gênero, é claro, é o correto, é o que Deus quer para nós, casamento tá, heterossexual, ok? Monogâmico e heterossexual, isso não se discute, é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é a visão de Deus e cá entre nós. É o melhor que o ser humano pode ter na vida. Então, o ponto é entender isso aqui, gente. Que inevitavelmente vai haver aí os chamados embates, né? Muitas vezes isso pode acontecer. Pessoas totalmente diferentes, visões diferentes, pensamentos diferentes, uma hora vão acabar conflitando de acordo aí com os pensamentos. Um quer uma coisa, outro não quer, um se ofende com uma coisa, o outro não, um acha uma coisa normal, o outro acha anormal. Então essas diferenças uma hora vão acabar gerando muitos, entenda isso sim, ao longo do casamento, muitos embates. A gente precisa entender e aprender a lidar com questões como essa. Eis o primeiro e mais importante desafio. O que se fazer para quando duas pessoas tão diferentes se unem e decidem passar a vida juntos e os embates acontecem? Em primeiro lugar, não existem casamentos sem conflitos a serem faceados, resolvidos e superados. Entender que essas pessoas que se casaram acabaram de entrar numa situação na qual os conflitos vão acontecer, eles vão existir, eles vão fazer parte, tá? Por causa dos fatos que nós citamos. São dois pecadores unindo-se, uma mulher pecadora com um homem pecador e vice-versa, unindo-se para viver junto debaixo do mesmo teto. Então, por si só, o pecado em si já altera e atrapalha muito a natureza humana por completo. Imagine agora um homem pecador com uma mulher pecadora casando-se e tentando viver debaixo do mesmo teto junto o resto da vida, né? Até que a morte, segundo dizemos, quando nos casamos, nos separe. Então, entenda isso aqui. Claro que vão haver os conflitos, só que o ponto é que esses conflitos eles podem sim, eles devem sim ser resolvidos. Esse é o ponto, tá? Então, isso não quer dizer que essa discussão, esses embates são para que haja divórcio, separação, para que haja uma desunião entre eles. Não, pelo contrário, eles devem sim, ok? Eles são sim, eles podem sim, devem sim, são sim superados à luz da palavra de Deus, à luz do amor de Deus, pairando lá e imperando gloriosamente dentro da vida deste casal, uma vez que eles, é claro, decidam dar lugar à graça de Deus em suas vidas. Vamos continuar então? Então, não tenha medo. O primeiro ponto é esse. Não, eu não vou me casar para que não haja, eu não quero saber de problema, não quero saber de conflito, eu não acho que... Queridos, se for pensar assim, ninguém no mundo se casaria. Vou te entender o seguinte, vamos lá, não é fácil. De repente a pessoa pode dizer, eu não sou uma pessoa fácil, você também não é muito fácil, mas Deus nos auxiliando, Deus nos ajudando, Deus agindo em nosso meio, Deus cuidando de nós, o sangue de Jesus nos revestindo, nós venceremos todas e qualquer adversidades em o nome glorioso e santo de Jesus. Esse deve ser, sim, o posicionamento e o pensamento de um casal, tá? Não tenha medo de encarar os conflitos, não tenha medo de vencer as adversidades, não tenha medo de discutir as questões a fim de buscar com elas luz e soluções para a sua casa. Vamos lá então, para começar também outro ponto. O segundo subtópico vai dizer isso, sejam justos. Outra questão também que é muito importante para nos auxiliar quanto ao casamento. Vamos lá. A causa da discussão precisa ser justa. Isso aqui é uma regra para a gente. Tá, vamos discutir? Precisa discutir? Há necessidade? Sim, mas desde que esta discussão, ou a causa, ou que vai mover essa discussão, seja algo justo, que seja necessário, que essa discussão seja para que, após a mesma, haja luz, haja claridade, haja graça, haja amor, haja paz imperando. Então, se for uma discussão injusta, uma discussão que não vai levar a nada, uma discussão que pode agravar e piorar ainda mais o casamento, a vida a dois ali, o bom é que se evite tais discussões. Se é uma discussão desnecessária, para que tê-la? Por que fazê-la? Então, o ponto é justo, o motivo é justo, precisa se discutir mesmo. Resolvendo isso, as coisas vão melhorar dentro do lar? Então, tem que haver justiça no ponto, tem que ser justo o motivo. Então vamos lá, na discussão, a causa da discussão precisa ser justa. Como filhos, finanças, sexualidade, espiritualidade, por exemplo. Ou seja, então, discutir a fim de melhorar o relacionamento com os filhos, né? De educar, de cuidar. Vamos discutir, ok? Não vamos brigar, não vamos quebrar o pau dentro de casa, mas vamos trazer para nós, vamos trazer aqui ao nosso conhecimento
uma discussão que vai gerar, é claro, melhoria para nossos filhos. Estamos com problemas financeiros, precisamos parar, sentar e entender isso aqui, vamos resolver, tá? Um gastando demais, ou não sabendo lidar com situações financeiras, vamos nos sentar para discutir, porque certamente quando resolvemos isso, isso vai ser benéfico a todo lar, toda a casa vai ganhar com isso. Outro ponto, sexualidade. Não está bom, não está bem, um desempenho não está bom, ou há um excesso em certas áreas, tá? Há um descuido, um desleixo quando o assunto é vida sexual do casal. Bora discutir para resolver também, é uma discussão justa, isso pode trazer luz, isso vai sim, não só pode, eu diria, mas trará certamente luz ao casal. E por fim, espiritualidade, tá? Se for a discussão a fim de que o casal busque mais a Deus, se aproxime mais de Deus, de que ao término ao cabo dessa discussão, o casal se volte mais ainda a Deus, isso traga ainda mais a presença de Deus para dentro do lar, vamos discutir, a discussão é justa. Então, cuidado com as palavras, porque uma vez liberadas, elas não voltam mais. Outro ponto a se analisar durante essas ditas discussões é o que vai ser dito. Como vai ser dito? A impressão que será deixada ao longo dessa discussão precisa ser por nós analisada, tá? O fato de que a gente precisa e que deve discutir para resolver problemas não implica dizer que nós necessitemos de falar algumas coisas que serão prejudiciais ali naquela discussão. Tem coisa que a gente acha, não, eu tenho que dizer isso. A pessoa, você precisa ouvir isso. A pergunta é, precisa mesmo? E outro, o teor, o tom do que será dito é algo bom, é algo produtivo, tá? É algo que vai trazer benefício para dentro de casa? Então, se não, não diga, não fale. Engula o que você vai dizer. Peça a Deus que controle seus lábios, sua língua, as palavras. Peça a Deus que lhe direcione, né? O casal precisa sim, sempre pedir a Deus que o direcione dentro dessa discussão, a fim de que eles possam refletir, que eles possam falar coisas que serão boas depois, tá? Ou seja, críticas construtivas também sempre serão bem-vindas dentro de um casamento, de uma discussão entre o casal. O problema é, muitas vezes, palavras que não eram para ser ditas, uma vez que as palavras elas não voltam mais, não tem jeito. Palavra lançada não tem mais solução, é flecha, né? Como diz aí. Continuando então, outro ponto importante, vamos lá. Resolvam um assunto de cada vez. Então, a discussão é necessária, a discussão é justa, precisa se falar a esse respeito, e o que vai ser dito tem que ser controlado, moderado e ponderado, tá? Mas uma vez que se iniciou a discussão, não é necessário, não precisa pular para outro sem que antes resolva. Então, precisamos resolver as discussões, ok? E a gente não pode acumular a fim de que aquilo se agigante, cresça e a gente não consiga mais resolver. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Nunca mudem o tema da discussão antes de resolver o problema que a originou, seria, né? Botei original, peço perdão, mas que a originou. Então o que é o ponto a se entender aqui, gente? A gente está discutindo um tema, o casal está debatendo um tema ali. Aquilo é importante, aquilo é proveitoso, tá? Aquilo é pertinente. Precisa, né? Está até mais que atrasado, aquele assunto tinha que ser tratado realmente ali, aquele é o momento para aquele assunto. Mas o ponto é, se no meio daquele assunto, aquela discussão, aquilo que está sendo dito ali pelo casal, pela família, vamos dizer assim também, surgir um outro tema, se aquele tema levar a outro ou sugerir outro, esse outro tema só poderá ser abordado, tratado, trabalhado, ok? Quando o primeiro tema for concluído. Não dá para ficar simplesmente mudando de assunto, porque a gente vai ter uma bola de neve de problemas em casa que não serão resolvidos, ou seja, solucionados. Então, o ponto a se entender aqui, falo mais uma vez, reitero aqui, baseado na lição, é que a gente resolva uma coisa de cada vez. Tem coisas que a gente não consegue resolver para já, para agora, para logo. Então, que a gente vá resolvendo as mais fáceis, aquelas que a gente consegue já com certo tempo solucionar, a fim de que as coisas que não dá para resolver agora, a gente vá ganhando ao longo do tempo forças de Deus, em Deus, para resolver esses pontos mais difíceis depois. Então, tá aí um conselho, né, que a lição deixa, eu também deixo esse conselho para você, eu acho muito bom para vocês aí, casal que nos assistem, né, família cristã que está conosco aí, acompanhando esses vídeos, essas lições, que a gente aprenda a lidar com questões como essa, tá? Então não dá para a gente muitas vezes pular para um problema, tocar em um certo assunto, levar a questão para o outro lado, uma vez que a gente não tem ainda resolvido, discutido de forma correta aquele primeiro assunto, o assunto inicial lá, tá? Vamos ver mais aqui. Pessoas maduras focam o problema. Então entenda isso, pessoas maduras elas focam, elas têm um foco. Então, ao longo de sua vida, ao longo aí de suas vidas, melhor dizendo, casal, né? Tenham foco, ok?
as coisas precisam ser discutidas, foi analisado, discutiu e descobriu realmente que essa discussão é justa, ela tem que acontecer, então controla o que vai dizer, pondera bem as palavras e resolva aquele ponto, aquilo que está mais ao alcance, aquilo que precisa ser resolvido para ontem, de uma certa urgência, demanda uma certa urgência, e que a gente consegue resolver sem com que envolvamos outros assuntos. Então, o ponto é esse aqui, resolva um assunto de cada vez. Não dá para resolver o mundo inteiro. Um casal nenhum consegue resolver todos os problemas que surgiram ao longo do casamento, os que estão surgindo, de uma só vez. É necessário entender. E outra, aprendendo também com os problemas e aprendendo com as soluções já dispostas e propostas pelo casal. Então a gente resolveu de um jeito, a gente já vai aprendendo a resolver os problemas e esquecendo aqueles que para trás ficam e, é claro, seguindo avante aí, buscando em Deus direção. Então, pessoas maduras, elas focam. Então, tá aí para você, para vocês aí, para você, né, que me acompanha, de repente você está assistindo aí, casais que estão nos vendo aí, famílias, você abençoado e abençoada de Deus, foca, ok? O negócio é focar no problema. Quantas vezes os casais começam a discutir a respeito de uma questão séria e, de repente, mudaram para outra? O que não tem a menor relação com o tema inicial, ou seja, a gente começou a falar de um problema, estava até chegando já um denominador comum, uma solução, parecia estar chegando, de repente mudou, começou a falar de outra coisa, aí esqueceu o que tinha que fazer, partiu para outra, aquilo é pior, daqui um pouco não resolve nem aqui. O problema é que com isso a gente acaba não resolvendo a inicial, a primeira, a original, e também nem aquela que tocou agora, porque vai ficar um negócio no meio do caminho. Então, muitos casais fazem isso, cuidado. O foco é tirado de um ponto específico e a dificuldade continua. Então, estava ali focado em resolver um problema, passou para outro sem resolver o primeiro, perderam o foco, tá? E o problema continuou. Aí é que está a dificuldade. Cuidem disso. Para cada embate, um tema. Então, surgiu uma discussão, tem um tema específico, vamos trabalhar nesse tema, vamos sanar isso aqui, vamos resolver isso aqui, vamos tentar liquidar isso aqui logo, para que a gente sabe que existem outros problemas, a gente tem outros problemas, no casal vai dizer assim, a gente tem outras pendências a resolver, mas vamos, se a gente começar pelo menos dessa aqui, resolver essa aqui, a gente vai ter força a partir desta união que tivemos para resolver este, para resolver os demais problemas. Se a gente for vencendo aí, né, como dizem, um leão por dia, né, como dizem, um gigante por dia, a gente vai vencendo as adversidades, dia a dia a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Então resolva aí, casais, os problemas, ou um assunto de cada vez, não embola, não mistura, por favor, tá? Em nome de Jesus tá aí, uma dica boa pra gente dentro de casa. Continuando, deixem o passado para trás. Vamos lá, olha aí. Eu acho que eu nem preciso explicar isso aqui, só ler e trazer alguma coisinha que Deus já falou contigo só nesse título aqui. Algumas pessoas alimentam-se de poeira do ontem, e isso é uma doença. Então tem gente que só viu de passado. Tem gente que só olha para trás, tem gente que hoje está tentando aqui, com todas as dificuldades que tem no casamento, os problemas que estão surgindo hoje, e a gente vê um grande colapso, uma calamidade terrível aí no mundo, pandemia, coisas mais difíceis, economia, questões que a gente está tentando aí lidar, e outras questões que a gente sempre tentou lidar com essa questão da fé, né, se esfriando em muitas pessoas, o amor se esfriando. A gente tem muitas vezes pessoas que estão sempre voltando lá atrás. Volta e meia, tocam num assunto e ao invés de tentarem resolver o mesmo, tentarem solucionar o mesmo, voltam lá atrás para falar e remoer problemas, coisas que aconteceram há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E isso sim, é claro, acaba contaminando muito o casamento. Por que tentar manter abertas as antigas feridas? É uma pergunta interessante. Por que a gente vai tentar? Por que não resolver? Por que não fechar? Por que não atar? Por que não ligar essa ferida? Por que não buscar logo uma cura, mas deixar isso aberto? Para que reabrir aquilo que Deus está curando? Então Deus já agiu, já está trabalhando, já está operando ali para cuidar, para acabar, para passar, para levar embora e mandar, dissipar o mal ligado ao problema. A gente muitas vezes fica remoendo isso. Quem pode melhorar o passado? Tá, a gente traz uma questão que aconteceu no passado para hoje. A gente quer falar nisso, a gente insiste em falar nisso, mas a pergunta é, dá para mudar lá? Dá para voltar atrás? Já inventaram a máquina do tempo? Já inventaram, já patentearam? Já está à disposição aí no mercado a máquina do tempo? Não, e jamais estará. Porque Deus é o Senhor do tempo. Então não dá para mudar o passado, mas Deus nos deu. Deus nos dá um privilégio glorioso, que é mudar o nosso presente, a fim de, com isso, termos um futuro glorioso. Eu já dei esse exemplo, uma lição, e vou dar de novo aqui esse mesmo exemplo. O ladrão da cruz. O abençoado não podia mudar o que ele fez. Todas as pessoas, se a Bíblia usa o termo ladrão, eu vou ficar com a Bíblia. Então, as pessoas que ele roubou, as pessoas da quem ele tirou as coisas, né? Desapoderou as pessoas das coisas ao longo da vida. O ladrão.
Ele preso no madeiro, ele não podia descer para ir lá devolver, restituir o que ele tomou das pessoas. Então ele não podia mudar. Ele não podia voltar lá atrás e deixar de ter roubado quem ele roubou. Mas ele descobriu que poderia, pelo menos, mudar o presente ali na cruz, entregando a vida a Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que coisa linda. Então, a gente precisa entender isso aqui. Se eu não posso voltar atrás para mudar o passado, e ninguém pode, só Deus, que é o dono do tempo, eu pelo menos preciso entender uma coisa. Viva o presente galgando um glorioso, e maravilhoso futuro. Examine-se e responda com sinceridade. O que eu ganho chafurdando lamas festas? Ou seja, está sendo proveitoso para você ficar todas as brigas que tem como casal, ficar remoendo coisas do passado? Está adiantando alguma coisa ficar tocando em assuntos que já não podem ser mais mudados, alterados? Isso está trazendo alguma benesse para você? Está melhorando? Ou só está te fazendo sofrer ainda mais? Só está doendo e machucando e magoando o coração ainda mais? Então, faça, por favor, em nome de Cristo Jesus, essa análise. Cada problema, cada desgosto, cada lágrima tem o seu tempo. E que tempo é esse? Literalmente o que passou. Então, cada desgosto já passou. Teve desgosto, o tempo era aquele lá. O desgosto teve o tempo. Qual? O que passou ele, o que durou o desgosto. A lágrima que foi rolada lá atrás. Qual é o tempo daquela lágrima? É a vida toda? Não. Foi o tempo em que ela rolou lá atrás, aquele problema. Então é isso, entenda isso. O que passou, passou. Nada mais pode ser feito. Dores não são peças de museu para ficarmos admirando de quando em vez. Então, dor, sofrimento, tristeza não é um museu. Você não pode colocar, estampar sua dor, seu sofrimento, os sentimentos ruins que lhe sucederam ao longo da vida numa vitrine e ficar olhando para aquilo e ficar se lamentando, ficar ali contemplando. Ai, como eu sofri, ai, como doeu, ai, como machucou. Eu ainda não fui curado, não estou curada, não estou pronto. Em nome de Jesus, levanta a cabeça, deixa o passado para trás. Casal, deixem o passado para trás e vivam hoje, galgando na presença de Cristo um glorioso, maravilhoso futuro. Vamos pensar no amanhã. Deus tem coisas maravilhosas para vocês, casal. Toma posse aí, em nome de Jesus. Continuando, mantenham a amabilidade e o respeito. Olha que coisa linda, gente. A gente já está começando já uma questão prática para melhorar ainda mais a situação dentro do lar. Podemos até supor que os impropérios ditos na hora da raiva não são levados em conta, mas o contrário acontece. Aquilo que dizemos sem filtro é o que costuma marcar a vida do outro para sempre. Então, vamos lá, linkando com o que a gente já falou um pouco lá atrás. Olha que coisa interessante. Geralmente, quem desrespeita, ou quem lança uma palavra, ou quem já descobriu o ponto fraco, a ferida do outro e cutuca a ferida lá dentro do casamento, geralmente pensa, não, eu vou falar isso aqui, eu vou e ela esquece, ou ele esquece, daqui a pouco a gente está tudo bem, está normal, mas eu tenho que falar. Encaram isso como uma oportunidade de botar para fora uma coisa que está muito tempo aqui, ó. A pessoa, já estou aqui para falar, já está aqui, eu estou engasgado com isso, eu preciso falar. Não, você não precisa falar. Se vai fazer mal, se não vai ser produtivo, se não vai melhorar em nada, se não traz benefício algum para o seu casamento, pelo contrário, se machuca, se magoa, se fere, ou melhor que nem se diga, ou melhor que nem se fale, melhor que se deixe esse negócio embora. Porque muitas vezes, Deus nos dá muitas vezes uma espécie de start. Que start é esse? Sempre, grave que eu vou dizer aqui, sempre que você vai dizer uma coisa que vai machucar o seu cônjuge, já percebeu que aquilo vem na sua mente primeiro, e parece que alguém, parece não, o Espírito Santo de Deus, não fala não. Fala não, segura aí, tranca aí. Aí você sente aquela coisa, tipo assim, se eu falar, vai dar problema. Mas o Espírito Santo dizendo, não diga, não fale, não pronuncie o que você vai dizer agora. Não, ainda que esteja no seu pensamento, mas guarda aí, não fala, não expõe, não externe, tá? E a pessoa vai lá e fala. Depois que fala, pronto. Aquele clima acabou, aquele clima chato, pesado, aí é um para um lado, um para o outro, aquela coisa assim, passa um perto do outro sem falar, um chorando para um lado, outro chorando para o outro, um se remoendo para cá, um para lá. Uma coisa que dava para ter segurado, não era necessariamente importante, então dava para ter guardado, dava para ter discutido, até mesmo levado, eu diria, guiado a discussão sem ter dito aquilo, mas a pessoa, no afã de dizer, no afã de botar para fora, no afã de magoar, de futucar a ferida, disse, vou dizer, não importa, não estou nem aí, eu vou falar. Pronto, falou, está aí o problema. O ponto é que aquilo que, geralmente, esse aí que você não era para ter dito, que o Espírito Santo te orientou, que Deus te guardou para você não dizer, mas ainda assim, você, pelo livre-arbítrio que Deus lhe deu, você
quis e falou, isso aí é o que vai marcar muitas vezes a vida da outra pessoa. Machuca, magoa, fere, arrebenta o seu cônjuge por dentro. Então entenda isso, tá? Mantenha a amabilidade e o respeito sempre. Palavras são sementes. Lembre-se disso. Então, se palavra é semente, ora, quando eu as lanço, elas caem numa terra, essa terra é o coração de quem me ouve, tá ok, a mente, o cérebro, que você pensar, mas a gente usa um termo, né, mais para genérico, mais para poder falar. Cai no coração de quem me ouve, e o crescimento que isso vai dar, ou muitas vezes, né, os problemas que vão causar lá naquela terra, naquele coração, são resultado dessa palavra impensada que eu acabei, ou palavras impensadas que eu acabei dizendo. Então guarda isso, palavras são semente. Então, se é semente, só lança se for boa, para dar fruto. Se não é para dar fruto, nem planta. Nem fale, nem diga. Não fira aqueles a quem você ama, nem fisicamente, nem moralmente. Então, nós temos muitas vezes, na maioria das vezes, sim, temos a opção de não ferir. A gente tem de Deus, como eu disse, um start. Deus diz, ó, segura aí, trava, para aí, ó. Deus dá um pause, pausa. Deus fala, para aí, não fala, não faz, não vai lá, fica aqui, ou vai dar uma volta, esfria a cabeça, calma, para por aí, não faça. Tá? Deus sempre, ele cria um meio para a gente não falar ou não fazer. A gente é que acaba burlando aí, Deus põe uma faixa, por assim dizer, uma faixa de sinalização, uma faixa para a gente não avançar, não vá, uma placa, pare, não ultrapasse, e a gente acaba ultrapassando o limite. O ponto é entender o seguinte, ok? Então a gente não pode ferir, nem fisicamente, nem pensar, agredir, também moralmente. Então tem pessoas que eu ainda enche a boca, eu nunca encostei um fio de cabelo da minha esposa, eu nunca bati, eu nunca fiz nada. Essa mão aqui nunca feriu a minha mulher, mas com palavras, não estou dizendo, é claro que tem situações que é melhor ferir fisicamente que com palavras, você me entendeu, não, por favor. Não se deve ferir de forma alguma, nem fisicamente, nem com palavras, ok? Nem fisicamente, repito, nem com palavras, tá? Mas eu estou dizendo que, à luz de quem recebeu, muitas vezes dá a entender, como eu já tenho ouvido de experiência de algumas pessoas aí, casais que a gente lida, minha esposa e eu trabalhamos com alguns casais, é que parece que para aquela pessoa, aquela palavra lançada, uma frase dita, acabou doendo mais do que se fosse uma agressão física. Mas ainda estou dizendo e repito, não, agressão física nunca, em situação alguma, e moralmente também não, tá? Você me entendeu? Não denigra a autoestima daqueles que dividem uma história com você, porque o preço a ser pago é alto demais. Então tá aí uma lição maravilhosa, que você vai manter alguma coisa na sua casa, mantém o quê? A amabilidade e o respeito. Então faça tudo com respeito. Se for necessário discutir, se é preciso, que essa discussão seja feita à luz do respeito, da graça de Deus, da orientação, que Deus dirija vocês como casal ali, para que vocês possam falar num tom, falar num caminho, numa visão, num prisma, onde o que vai sair após essa discussão é mais amor, mais perdão, mais carinho e mais união entre vocês, ok? Então entenda isso, tá? Palavras são sementes, então cuidado como é que você lança essa semente, lança essas palavras aí, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui então, mantenha, por favor, a amabilidade e o respeito. 2.6. Não abandone a discussão sem antes resolver o problema. Isso aqui é importante também. A gente falou sobre passar para lá atrás, lembra? Falamos sobre passar para um problema sem resolver o outro. Agora esse não abandonar, não parar no meio enquanto não resolver o problema, tá? Então aqui você pode perceber que ainda que pareça a mesma coisa, mas não é. Vamos lá. Se iniciarem uma discussão, por favor, gente, termine no mesmo dia. Isso é importante. Busquem, visem sempre a solução no mesmo dia. Não deixa aquele negócio crescer, não deixa aquele negócio se agigantar, não deixa aquele negócio criar proporções gigantescas a ponto de perderem vocês o controle e não conseguirem resolver esses pontos depois, essas discussões depois. Então entenda isso, se iniciou, foi necessário, houve, aconteceu, não foi inevitável, por favor, procurem terminar isso quanto antes, o máximo possível, a fim de que, terminando isso logo, vocês, é claro, em nome de Jesus, voltem lá às pazes, as coisas fiquem normais e claras entre vocês. Okay? Então não deixa para depois, não enrola com esse negócio, não abandona, não para, não desistam de resolver os problemas dentro de casa. Pessoas imaturas postergam soluções. Olha que coisa interessante. Um dos sinais de maturidade dentro de um casal, no casamento, é isso. Precisa discutir, precisa resolver. A solução tem que chegar. Não, deixa para lá. Então, quer saber? Deixa do jeito que está. Esse do jeito que está, esse deixa do jeito que está, ou deixa como está, é que vai certamente agravar a situação ainda mais. Então, alguns dizem, depois resolvemos. Outros dizem,
depois a gente conversa, agora não. A gente resolve depois a gente conversa, né? Depois falamos. Não quero mais falar disso. Então, é um dos problemas. Parece que é uma solução que a gente deu para a situação. Quando a gente fala, vamos resolver. Não quero falar, deixa eu falar, não quero falar mais. Parece-nos o fato de dizer assim, a pessoa está apaziguando, né? Quem ouve isso diz, a pessoa está apaziguando. Não, só está protelando. E é claro que quando esse problema vier, ou quando ele criar pernas, por assim dizer, quando ele criar força, ele estará e voltará, retornará em proporções maiores, que muitas vezes, em muitos casos, será impossível solucionar depois. Quando deixamos assuntos pendentes, eles se avolumam de tal modo que, quando nos damos conta, a ferida já não pode se curar. Então é o que eu acabei de dizer. A gente vai deixando. Fala, vamos resolver agora? Não dá mais, deu. O correto era ter resolvido antes, mas agora não há mais nada a ser feito. Problemas não tratados, discussões interrompidas, muitas vezes, com o passar do tempo, levam à separação de corpos e mentes. Olha que coisa terrível. Então, se a gente não resolver essas pendências agora, e não buscar de Deus uma maneira correta para fazê-lo, né, para resolver, a gente pode muitas vezes acabar tendo esse terrível desgosto no casamento, que é o divórcio, separação de corpo. Começa muitas vezes dentro do lar, aquela coisa ali de um no sofá, um na cama, um no cômodo da casa, um no outro, um chega no horário, um sai, um fala, um se cala, não conversa mais, não tem mais diálogo, não tem mais carinho, não tem mais amor. E por fim também isso pode acabar acarretando depois aí, tá? Em sentimentos indo embora, separação de mente, não pensar mais igual, a perder aquela comunhão, aquela paz, aquela alegria dentro do lar, e isso é terrível. Então, em nome de Jesus, não abandone a discussão, sem antes resolver o problema. Então, está ali discutindo, está ali lutando para resolver, está buscando solução, vamos parar com isso aqui? Não, vamos resolver isso aqui, mas está complicado. Vamos em nome, Deus nos dará sabedoria, Deus nos dará condições para resolver o problema, ok? Mais uma lição abençoadíssima que se posta em prática pode auxiliar muito o nosso casamento. 2.7, não envolvam outras pessoas em seus conflitos. Eu acho que essa aqui está mais que explicada. O título já falou tudo. Assuntos de casal precisam ser resolvidos aonde? Dentro de casa. Então a gente não precisa partir para as redes sociais. A gente não precisa partir, muitas vezes, embora a gente tenha amigos aí fora, ok? Pessoas que estão ao nosso redor, nos ajudando, auxiliando. Amém, mas tem coisas que dá para a gente falar e resolver em casa. O problema é que muitas vezes o cônjuge descobre o que um sente para o outro, um problema com o outro, para uma pessoa de fora, por terceiros. A pessoa já foi lá, contou para todo mundo, aí quem era para ouvir, quem era para saber, quem era para estar junto ali para resolver, que é o cônjuge, é o último a saber. Então isso aí, é claro, gera problemas. Então conta para o vizinho, vizinha, parente, muitas vezes ali família, ou seja, parente, né? Família, nós agora, casei, minha família, minha esposa e meu filho. Mas o ponto é o seguinte, gente, entenda isso, por favor, em nome de Jesus. A gente precisa entender que não dá para sair contando para todo mundo. Se o problema é com o cônjuge, conte para o cônjuge, se exponha, comunicação entre ambos e solução em nome de Jesus. Jamais envolvam terceiros em seus conflitos, porque ninguém tem culpa das ou respostas para as dificuldades que vocês atravessam. Então, por que muitas vezes, por que não envolver terceiros? Primeiro, se é uma discussão, se alguém no casamento aprontou, se um dos cônjuges fez alguma coisa errada, pergunta, o que terceiro tem a ver com isso? Qual é a culpa das pessoas? Se eu estou passando um problema no meu casamento difícil, o que culpa tem as pessoas lá fora? Esse é o ponto. Quando, na verdade, o cônjuge, o casamento, o casal deve resolver, precisa resolver. Sim, em nome de Jesus, precisa resolver. Tem que resolver. Então, o que as pessoas lá fora, qual é a culpa das pessoas lá fora nisso? E segundo, qual é a resposta? O que elas podem me dizer? Que elas podem, uma vez que elas não estão inteiradas no assunto, não entendem realmente o que está acontecendo. Muitas vezes o conhecimento delas é parco, é superficial do que está acontecendo no casamento. Então, por favor, não envolva pessoas de fora, tá? E existem momentos para isso, ok? Exceto, a gente vai ver aqui agora. Há exceções, a gente vai ver isso já já. Então, mas via de regra, tentem vocês, casal, resolverem os seus problemas, sem que haja envolvimento de outras pessoas. Mas há algumas exceções, exceto, obviamente, é claro, em casos graves, né? Quando o assunto ficar difícil, grave, aí é hora de pedir ajuda. Em que haja as necessidades da interferência de um terapeuta. Então, para quem aí confia em um terapeuta, que busque para ajudar com alguma coisa. Pastor, aquele que tem no seu pastor e vê no seu pastor essa pessoa de confiança, o procure, o busque. E também um conselheiro, né? Alguém que possa lhe aconselhar. Mas é claro, desde que
essas 3 pessoas estejam aptas para te orientar, ok? Porque senão serão só mais curiosos, mais pessoas sabendo da sua vida que nada por você poderão fazer. Então, se um terapeuta ali, experiente, bons antecedentes, né, recomendado por muitas pessoas realmente, procure. Se você busca essa alternativa, procure. Outra coisa, um pastor, de repente o seu pastor pode auxiliar você, se for um camarada de Deus, idôneo, sábio, né, conhecedor ali, juntamente, é claro, com a esposa. Então, por favor, outra coisa que eu preciso dizer, gente, isso aqui é muito claro, você está aí, você mulher que está assistindo esse vídeo, está com problema no seu casamento, aí você corre lá no seu pastor. Não sei se o seu pastor vai assistir esse vídeo e ficar com raiva de mim, mas eu já vou dizer, é problema dele. Eu, Fernando Aquino, não estou nem aí porque ele vai pensar e achar. Mas o correto, minha irmã, é você procurar a esposa do seu pastor e pedir para conversar com o casal, com ambos. Então, se o seu pastor é um homem de Deus sábio que vai te orientar, procure a esposa dele, converse com a esposa dele, minha irmã, fale com a esposa dele, minha irmã, e peça a esposa dele para que ela agende um momento para que vocês 3 possam conversar. Se a senhora, minha irmã, que está me assistindo aí, está com problema no seu casamento, procure a esposa do seu pastor e diga para ela, pastora, se é que você a chama assim, missionária, não sei, eu precisava conversar com vocês aí, com a senhora e com o seu esposo, estou passando um problema no casamento, dá para vocês me atender, ambos. Agora, se a senhora está com problema no casamento e vai sozinha procurar o seu pastor, querido, ainda que o seu pastor tenha asas, ainda que o seu pastor tenha uma auréola de anjo lá na cabeça, o seu pastor também tem genitália, tem órgão sexual que, assim como o do seu marido, fica ereto quando ele está excitado. Então, por favor, e algumas coisas que você vai dizer de detalhes do seu casamento vão mexer com o seu pastor. Então, procure a esposa do seu pastor, ok? Procure ela. E você, varão de Deus, profeta, está com problema no seu casamento, de repente você tem uma pastora, procure, é claro, o esposo da sua pastora, vice-versa, é a mesma coisa, para que vocês 3 conversem. Você, homem, vai lá na sua pastora, e se você tiver um pastor homem, vocês 2 conversam, aqui está mais que resolvido. Mas se você tem uma pastora, fale com o esposo dela, eu preciso ser orientado pelo Senhor, meu irmão, e pela sua esposa, que é a minha pastora, vocês me ajudarem e me auxiliarem, porque a mesma coisa pode acontecer, querido. Sabe lá, não sei como está o casamento da sua pastora, possa ser que você conversando com ela, acabe batendo uma coisa com a outra e só Deus sabe. É claro que não estou generalizando, você me entendeu aqui, mas há casos e casos. E cá entre nós, gente, nós não chegamos no céu ainda não, tem muita coisa errada e estranha acontecendo aqui na terra, e a melhor coisa a se fazer, ó, é vigiar, vigia. Em nome de Jesus, vigia. Então faça isso, tá? Vai se orientar? Oriente com uma pessoa idônea, pessoa sábia, pessoa que sabe o que falar, pessoa que tem experiência. De repente você vai se orientar até mesmo com um pastor. Um cara que já se separou 3 vezes, um pastor que é casado pela 3ª vez. Ah, não dá não, não desce não. Não dá para vocês. Casamento com um camarada com um pastor que casou a 3ª vez, você vai se aconselhar com o homem dele. O que esse homem tem para mim já não era nem para ser pastor, mas quem sou eu? Não sou nada, eu sou ninguém. O que esse homem tem para te dizer? O que ele pode ensinar você é só de se divorciar, porque ele é mestre no assunto. Então entenda isso aqui, para a gente não esticar demais o vídeo. Problema no casamento, não deu para resolver ambos, os 2, e vão buscar ajuda. Se for da terapia lá, que tem todo um processo, o terapeuta ele tem todo um registro, tem todo um processo lá, um aparato. Mas se é nível lá em âmbito da igreja, âmbito eclesiástico, você vai procurar seu pastor, sua pastora, faça o que eu falei aqui que vai ser bênção. Se você é uma irmã, fale com a esposa do seu pastor e feche com vocês. E se você é uma irmã e tem pastora, não precisa do marido dela estar lá, você e ela se resolve lá. E se você é um irmão e tem pastor homem, vocês 2 se resolvem aí, vai dar certo em nome de Jesus. E se você é um homem e tem uma pastora, chama o esposo dela para conversa, porque senão o negócio vai estreitar para o lado de vocês, em nome de Jesus. E não vem me dizer que eu estou sendo maldoso aqui não, tá? Que eu não sou surdo, eu ouço, eu vejo, eu leio, eu assisto, vejo as redes sociais, tem muitas igrejas aqui no meu bairro, tem mais de 100 igrejas no meu bairro, tem muita coisa que eu estou sabendo aí, baseada nisso aí. Você não nasceu ontem, tá? Ok? Não fica com raiva de mim não. Isso acontece. Então para de pensar que nós estamos no céu, tá? Seu pastor tem um órgão genital que ele usa lá com a esposa dele e a sua pastora também tem a dela lá. Então, cuidado, tá com essas conversinhas fiadas. Vamos continuar aqui? Vamos embora. Façam as pazes. 2.8. Não vale a pena viver separado, pois não podemos ter de volta os dias perdidos de amor ou noites vazias de afeto. Por fim, para resolver, a gente está discutindo para resolver, a gente veio pegando uma sequência aqui,
Muito interessante a lição, gostei muito, estou gostando muito. Mas no final de tudo, gente, essa discussão toda, essas palavras, essas sementes lançadas são para que haja fruto. E fruto aqui quer dizer o quê? Paz. Então, o fruto do casamento deve ser paz. O casal sempre deve estar na árvore do casamento e colhendo um fruto chamado paz. Se alimentando de um fruto chamado paz. Então, se você plantou a semente lá, a ideia é que no final você vá naquela árvore chamada casamento e colha de lá frutos da paz, o amor, a graça, a unção, mas por fim paz, que haja paz. Então, não vale a pena viver separado, não, irmão. Brigado, pirraça, coisa de casal, né? Casal recém-casado, muita pirracinha, muito ciúmezinho besta, dorme 2, 3, 4 dias sem falar um com o outro. E, gente, isso é bobeira, tá? Então resolvam, se unam, se juntam, se tiver de falar, se tiver de gritar, se tiver de... Mas que saia, tá? Desde que não haja agressão física, nem emocional, mas que as coisas se resolvam. Depois que fica velho, fala, poxa, quanto tempo que eu perdi brigando, discutindo, a gente... Entenda uma coisa, para você casal que é novo agora, casado, é imaturidade, mas lá na frente vocês vão entender quanto tempo foi perdido brigando e muitas vezes se separando à toa, ok? Então, vamos lá, o ponto é esse, façam as pazes, não vale a pena ver separado, pois podemos ter de volta, pois não podemos ter de volta os dias perdidos de amor ou noites vazias de afeto. Então, se fizer as contas depois, vai brigando, faz as contas, gente, quantas noites de bênção nós perdemos, quantas noitezinha fria, né? Principalmente casal que me ouve, se quiser discutir, ficar com raivinha do outro, faça quando tiver muito calor, tá? Tiver calor, já tá suando mesmo. Agora, noite fria, casal discutir é prejuízo. Noite fria é para colar, é para juntar. Amém? Enroladinho um com o outro lá e o resto, vai que tem criança assistindo, tem que vigiar, mas você já entendeu. Então vamos lá, então. A Escritura diz, quando estiver em vós, tende paz com todos. São Paulo dizendo lá em Romanos 12, 18. Se estiver a seu alcance, se depender de você, busca a paz. Se a pessoa diz, não, só depende de você. Ah, só depende de mim para ficar bem? Então, tá tudo bem. Vamos esquecer isso, passa uma borracha, vamos tocar o barco, vamos viver junto, vamos nos amar e vamos tocar nosso casamento. Então, se depender só de você, porque tem vezes, por quê? Porque tem vezes que não depende só de você. Tem vezes que você é a pessoa que quer paz e seu cônjuge não quer, e vice-versa. Então, mas se depender de você, paz. Podemos e devemos, é claro, discutir. Então a gente pode discutir, pode acontecer. E a gente deve, porque discussão até traz solução em determinados momentos. Mas precisamos fazer as pazes, ok? Ainda que haja muita discussão, mas paz, paz, paz. Porque o melhor da vida é conservar perto da gente quem? Aqueles que amamos. Nada melhor do que ter do nosso lado quem amamos. Então, fecho aqui esse subtópico dizendo, façam as pazes. De repente eu estou falando aqui, você está brigado aí, brigada com ela. Gente, olha que noite boa que está hoje aí para vocês fazerem as pazes, hein? Que benção, hein? Glória a Deus. Edredom. Debaixo do edredom, dando glória a Deus e aleluia. E os anjos rodando em volta. Ok? Vamos lá então. Concluindo aqui a nossa lição, né? Vamos lá para a nossa conclusão. Nossas palavras são sementes. E a gente viu isso. Por isso, a fim de mantermos a integridade física e emocional daqueles que o Senhor nos deu, jamais nos esqueçamos, quando entramos em discussão familiares, das regras destacadas nessa lição. Então, quando surgiu a discussão familiar, então vamos pegar umas regras. Não esqueça dessas regras que não. Que regras são essas? Só frisando, já falei, não vou esticar. Procurar a justiça. Então, tratar um problema de cada... Procurar a justiça. Discutir só a questão justa, a questão que vai melhorar. Segundo, tratar um problema de cada vez. Não embola problema não. Vai resolvendo um por um. Fraciona e vai resolvendo. Não que revivamos o passado. Então, esquece o que ficou. Não dá para mudar, ficou para trás. Sejamos amáveis a todo tempo. Então, para de lançar a palavra pesada, contrária. Usa de amabilidade para com o seu cônjuge. Não abandonemos uma discussão sem antes resolver o que nos aflige. Então, se a gente vai parar agora, mas vai continuar a machucar, a ferir, doer, não vai atar a ferida, né? Vai continuar sangrando, então vamos cuidar dessa sangria agora. Vamos resolver a sangria agora. Não envolvamos terceiros em nossas brigas, ok? Então, deixa os outros para lá, cada um tem o seu problema, não bota os outros nos seus problemas, não. Não sai por aí contando a sua vida nas redes sociais, tô assim, tô assado, briguei com ele, briguei com ela, tô sozinho, tô na pista e tal, e tô solto, e tô livre, e glória a Deus, tô solteiro, e acabou, não esquece isso. Resolva o problema. Enfim, façamos as pazes sempre. O final de tudo é fazer as pazes, tá, gente? Tá aí, mais uma lição, glória a Deus, mais uma lição abençoada. Quero agradecer de forma especial a todos os amigos, irmãos, tá aí mais uma vez. Não posso deixar de modo algum de agradecer, né? Em nome da minha esposa, Lohane, em nome do meu filho, Rafael, agradecer a nossa irmã Magna Borges. Varoa, mais uma vez, Deus te abençoe. A irmã me enviou aí todas as lições. Eu ia parar, vou ser sincero, irmão, eu não tinha o que fazer, né? Pandemia, então eu não ia gravar as lições, mas a irmã
Glória a Deus, usada e levantada por Deus, fotografou uma a uma. Pensa na paciência da varona, na perseverança dela. Tirou fotos das lições e me enviou, e eu fui digitando aqui a meu modo, né? Você vai ver alguns erros de ortografia, tá? Eu não sou muito bom com digitação, não é muito a minha área, mas a irmã, ela com toda a paciência do mundo, tirou foto de lição por lição, página por página, me enviou todas. E glória, primeiramente, a Deus, né? Em nome de Jesus, e aí, graças também à nossa irmã Magna Bosch, está aí mais uma lição. Deus abençoe, está precisando falar conosco, estamos aí. Quer contactar? Está aqui meu contato. Desejando ter-nos em sua igreja aí, gente, fisicamente, está com vocês aí, presencialmente, é só chamar, a gente vai aonde é chamado. Eu só não invado igreja, não é comigo não, é chegar me oferecendo. Se você chamar, pastor aí, alguém que precisar de alguém para qualquer coisa, quer um contato, quer tirar uma dúvida, quer fazer uma pergunta para a gente, irmão, sinta-se à vontade. Dependendo do motivo do contato, estamos aqui para lhe ajudar, assim como vocês têm orado e ajudado esse canal. Deus abençoe a todos vocês. Quer se inscrever? Se inscreva. Não obrigo. Nem insisto, nem fico jogando. Gostou? Dá like. Não gostou? Dá dislike. O livre-arbítrio, você escolhe o que vai fazer, não eu que vou ficar sugerindo para você. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, em o nome de Jesus Cristo, Filho amado de Deus. Amém.